teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Graça e paz, queridos. Estamos chegando. Glória a Deus. Pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Boa noite, irmã Helenícia, irmã Dinalva, irmã Vera. De ti. Viviane. Deus abençoe, queridos. Irmã Eusilene, graça e paz. Graça e paz, irmã Denilson. Um abração a todos. Amém, irmã Vera. Eu recebo. Um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Glória a Deus, Matânia. Mais um momento. Irmã Leia. Paz do Senhor, querida. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro
A irmã Lindaura, graça e paz. Ei Marilda, minha irmã, boa noite. Deus abençoe, querida. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio. Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez, para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está já ligado aí, já conectado. Nós louvamos a Deus por mais esse domingo, por mais esse dia, quando nós pudemos ministrar a palavra hoje pela manhã, e agora estamos aqui novamente, nesse tempo, aguardando um momento da volta aos templos, da volta às atividades normais de uma cidade, de uma família, do trabalho. E iniciando mais uma semana, sei que muita apreensão, muita preocupação, mas é importante entendermos e recebermos de Deus o cuidado. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de nós, tem cuidado de mim. O Senhor tem nos dado o privilégio de poder cultuá-lo. E eu, de quinta-feira para cá, eu tenho trazido para nós aquela série de cânticos chamada de Cântico dos Degraus, que está nos Salmos, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós estamos ministrando esse salmo porque nós temos tratado nos últimos tempos de um tema geral, de um tema central, que diz: o novo está chegando, estamos preparados? Porque dentre as coisas dentre o novo que está vindo, dentro desse novo tempo, voltaremos, segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, voltaremos aos templos, voltaremos aos cultos coletivos, voltaremos à reunião dos irmãos no templo. Irmã Eunice, Deus te abençoe. Estaremos voltando. E é interessante que os cânticos dos degraus, eles foram feitos, foram compostos no intuito de serem cantados durante a peregrinação até o templo, durante a peregrinação até Jerusalém. Nós, de um modo geral, de um modo espiritual mais amplo, nós estamos neste mundo peregrinando em direção a Jerusalém, a glória, em direção à eternidade, à cidade santa, a nova Jerusalém. Nós estamos nessa caminhada. E durante essa caminhada, nós estamos adorando, cultuando, vivendo as intempéries do tempo,
vivendo as circunstâncias, vivendo as mudanças do tempo e das gerações. E esses cânticos retratam, de certa forma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos anseios, as nossas lutas do dia a dia em direção a Jerusalém, em direção ao templo, em direção ao que está por vir, a esperança de chegarmos naquele momento onde todos reuniremos novamente, onde todos poderemos ir para o trabalho, abrir as portas, passar na rua e ver as portas das lojas, dos comércios abertas, pessoas transitando, pessoas se cumprimentando, pessoas se abraçando. Tudo isso traz em nós um sentimento de saudade, um sentimento de vontade. E é exatamente essa peregrinação, essa caminhada, pensando em se preparar para o que está por vir, o Senhor tem nos dado nesses dias a ideia de trabalhar esses salmos. Antes de lermos o salmo de agora, nós vamos orar com você. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, onde estejam nessa hora. Os irmãos nas mais diversas cidades, lugares, estados que estão ligados aqui a essa live. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e saibam que eu sou muito grato a Deus porque sei que não mereço tal honra. Sei da minha pequenez, mas também sei do valor da palavra. Sei da abrangência da palavra. E sei que o Senhor, Ele usa as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, as coisas pequenas desse mundo, para ensinar, para trabalhar a humanidade. Então, quando a gente ora, aproveite aí também, como a gente sempre tem dito, compartilha, convide, organiza a sua sala de vídeo. Eu não sei como é que se faz isso geralmente, mas faça o possível para que a palavra do Senhor vá se expandindo. Hoje eu ouvi um pastor dizer uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, acredito que nesse tempo, é mais uma oportunidade de abreviar a volta de Jesus, porque nunca se viu tanta palavra via internet, onde o mundo pode estar ouvindo, pode estar participando de tudo isso. Então, mais uma lição para nós, mais uma esperança também. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Eu quero aqui, ó Deus, agradecer ao Senhor pela bênção que cada um dos que estão ligados, compartilhando, convidando, se organizando para ouvir a palavra, da maneira que cada um está fazendo isso. E queremos também, ó Deus, pedir ao Senhor que esteja abençoando cada família aqui representada, cada cidade representada, cada estado representado. E eu quero agora, ó Deus, de uma forma muito especial, pedir ao Senhor uma bênção para a família do Rodrigo, para o Rodrigo e toda a sua família. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando com o bálsamo do consolo, do conforto e da força para vencer esse momento tão difícil. Ó Deus,
O Senhor já sabe o que ocorreu, o que aconteceu, eu ainda não sei, mas eu quero pedir ao Senhor uma bênção pelo Rodrigo e sua família. E bem como todas as outras famílias que nessa hora estão passando por angústia, por momentos difíceis, que o Senhor esteja abençoando, curando, restaurando, fortalecendo, consolando em nome de Jesus. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor que nos dê uma palavra que vá, ó Deus, realmente nos confrontar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 122 é o salmo que nós vamos ler agora. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram. Na Nova Versão Internacional fala assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero que você guarde essa frase. Vamos à casa do Senhor, porque eu tenho sido impelido pelo Espírito Santo nessa noite de focar nessa frase. E diz assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu quero entender com você aqui que nós falamos do Salmo 120, onde fala da angústia, do sofrimento de habitar num lugar hostil, num lugar onde a zombaria, onde o escarnecer da fé, um lugar onde a calúnia reina muitas vezes. O salmista fala dessa fase de vida, dessa face da nossa vida, enquanto essa peregrinação, quando ele fala de viver angústia no Salmo 120, quando ele fala: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Também, hoje cedo, nós lembramos de quando o salmista fala de socorro de Deus. Porque em meio à angústia, quando nós clamamos ao Senhor, nós esperamos pela resposta, nós esperamos pelo socorro. Então o salmista, a Bíblia diz que ele fala assim: eu olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Foi o que falamos hoje pela manhã. E nesse salmo que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim: eu fiquei feliz, eu me alegro com aqueles que me chamam, com aqueles que me convidam, aqueles que dizem: vamos à casa do Senhor. Então ele retrata aí a Jerusalém como a casa do Senhor, a Jerusalém como o lugar da casa do Senhor. Porque no contexto veterotestamentário, a casa do Senhor era o templo construído por Salomão. A casa do Senhor estava num lugar específico. A casa do Senhor estava edificada no Monte Moriá. A casa do Senhor estava em Jerusalém. E pelo menos 3 vezes por ano os israelitas, o povo de Israel, subiam para Jerusalém, caminhavam até Jerusalém para adorar o nome do Senhor. E durante aquela caminhada difícil, daquela peregrinação, eles então adoravam o nome do Senhor. Eu fico imaginando a multidão cantando esses salmos enquanto caminhavam todo ano.
E no Salmo 122 vai falar sobre a oração para que a paz de Jerusalém continue. Mas ele, para falar isso, ele começa dizendo: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante que lá no último versículo, nos dois últimos versículos, ele fala o seguinte: por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, pelo menos por duas vezes, vai falar da casa do Senhor. E eu quero convidar você para, nesse salmo tão conhecido, e entendendo que aqui é uma oração por Jerusalém e retrata a alegria do salmista em estar na casa do Senhor, em ir à casa do Senhor. E eu queria aqui, nesse rápido tempo que nós temos, meditar com você, meditar com os amados, sobre a casa do Senhor. Como os irmãos têm me ouvido dizer, pode ser meio que contrária à ideia de muitos, pode ser uma visão meio diferente, mas eu tenho ouvido em muitos momentos o clamor, a reclamação, a conversa que trata sobre a casa de Deus. Infelizmente, no nosso tempo, eu tenho ouvido, nesse tempo angustiante, eu tenho ouvido muito a ideia de que está fazendo tanta falta a ida ao templo, que ainda hoje, que ainda no século 21, nós vemos servos de Deus, membros da igreja do Senhor, olhando para aquele local construído como a casa de Deus. E muitos têm visto isso até como uma forma de cobrança, dizer: olha, nós precisamos voltar para a casa de Deus. Há uma preocupação em que as pessoas, eles têm acesso mais próximo, ter uma compreensão melhor e uma alegria maior no coração em ir à casa de Deus. Casa de Deus no sentido de templo. Então quando nós falamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, olhando o fato do Velho Testamento, nós vamos entender que eles estavam falando realmente de um local designado para que ali o povo pudesse ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas a realidade, querido, é que essas coisas mudaram quando a palavra de Deus diz que Jesus, ao entregar sua vida na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, mostrando que a casa de Deus estava mudando de endereço, que a casa de Deus agora, ela não seria exclusivamente daquele lugar, que a casa de Deus a partir de então não seria feita de tijolo, de madeira, até porque o Senhor sempre disse isso, que não haveria casa que pudesse comportar, que pudesse
ser suficiente para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus, para a glória de Deus. E aí a pergunta que eu faço nessa noite para mim e para você é: eu me alegro, você se alegra pelo fato de ir à casa de Deus? Será que nós nos alegramos pelo fato de adentrarmos a casa de Deus? O que seria, em nosso contexto, ir à casa de Deus? O que seria, em nosso tempo neotestamentário, no tempo que a Igreja de Cristo está atuante, militante, o que seria ir à casa de Deus? Será que para mim e para você, será que causa alegria o fato de sermos convidados a irmos à casa de Deus? Me preocupa o fato de que nós, nesse tempo, falamos tanto de ir à igreja, de voltar para a casa de Deus, e de todos os cuidados que nós temos, e de toda a saudade que nós temos daquele lugar que nós chamamos de casa de Deus. Eu gostaria de convidar você a uma reflexão bem, eu diria, bem profunda, de que quando nós consideramos aquele local como a casa de Deus, isso pode estar sendo gerado em nós como uma distração. Essa é uma palavra que vem ao meu coração agora. Como uma distração. Como distração? Porque todas as vezes que nós consideramos uma coisa que não é como se fosse, nós estamos sendo distraídos. Nós estamos sendo tirados do verdadeiro foco. E a ideia de Deus nesse tempo é que nós possamos focar nele. Olhai para mim. Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. A ideia é, fixem os seus olhos no Senhor. Josafá, quando ele não sabia mais o que fazer, a Bíblia diz que ele falou assim, nós não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti, ou seja, nossos olhos se voltam para ti, os nossos olhos fixam em ti. Então a ideia de adentrar a casa de Deus no nosso tempo não mais trata de nós nos prepararmos, nos arrumarmos, pegarmos nossa Bíblia e caminharmos até o templo, até um endereço, até uma casa que fora construída para que a igreja se reunisse em comunhão uns com os outros. Sim, para aprender. Sim, para ouvir a palavra. Sim, para cantar. Sim, para estarmos em comunhão uns com os outros. Isso tudo é maravilhoso. Mas nós não podemos perder o foco da real casa de Deus. E aqui diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, será que hoje ir à casa do Senhor nos traz alegria? Será que ir à casa do Senhor, a verdadeira casa do Senhor, tem hoje, conhecendo-nos a nós mesmos, provocado alegria em nós? Ou nós, na realidade, não estamos tão dispostos assim a adentrarmos a casa de Deus? Há quanto tempo você não vai à casa de Deus? Há quanto tempo você não faz uma faxina na casa de Deus? Ah, pastor, mas eu não sou o zelador da igreja.
Você é o mordomo. Você é o dispenseiro. A pergunta que eu faço para mim mesmo, a pergunta que eu faço para você é: há quanto tempo nós não adentramos a casa de Deus? Há quanto tempo nós não caminhamos para a casa de Deus? 1 mês? 3 semanas? Ou talvez você tenha ido lá, tem olhado como é que está a igreja, a casa de Deus. Não é disso que nós estamos falando. E você já entendeu isso agora. Não é exatamente de ir ao templo que eu estou dizendo. Nós estamos falando aqui de entrarmos na casa de Deus. Não estou falando da alegria da comunhão com outros irmãos. Não estou falando da comodidade. Não estou falando do fato de nós irmos e ouvirmos uma boa música, uma pregação ali ao vivo. Mas aqui o salmista está falando de casa de Deus. Ele fala assim: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Jerusalém. Há quanto tempo você não vai à casa de Deus? Eu quero lembrar você de um texto. O texto, na verdade, 2 textos bem semelhantes. Um deles é 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. O verso 19. Antes, porém, o capítulo 3, o verso 16. Diz assim, olha isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não podemos fugir disso, queridos. Por muito que você possa achar essa palavra radical, por muito que a gente possa achar isso difícil, por muito que a gente possa achar que essa palavra é um subterfúgio, uma desculpa para não irmos ao templo adorar, a palavra de Deus é muito clara em dizer que não precisamos de ir no templo para adorar. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade onde quer que estejamos. A palavra de Deus ainda diz no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 17, vai dizer o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nós precisamos, a palavra de Deus fala assim, fugir de algumas coisas. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que a gente deve fugir da idolatria. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque hoje nós estamos, como membros de igreja, preocupados com o fato de não podermos ir no templo, porque nós temos em nós a ideia de que se não for lá, não vamos aprender direito. De que não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, porque lá nós temos comunhão uns com os outros. Mas eu disse isso aqui agora esses dias, que nós possamos, durante esse período, ter muita saudade de abraçar os irmãos, de cumprimentar os irmãos, de sentar perto, de cantar junto, mas não saudade de adorar, saudade de ler a palavra, saudade de orar, saudade de comunhão com Deus, saudade de cultuar. Não. Porque tudo isso nós podemos fazer porque nós não vamos, querido. Nós não vamos mais ir à casa de Deus como um local físico. Esse ir à casa de Deus para nós agora mudou muito. E eu digo para você que talvez seja bem mais difícil realmente hoje irmos ao templo, adentrarmos ao templo. Porque pode ser que ao entrar no templo, nós vamos ter a mesma visão que Jesus teve quando entrou no templo e purificou o templo. Quando Josias decidiu restaurar o templo, e ao entrar no templo ele encontrou imundícias, ele encontrou escuridão, lâmpadas apagadas, e ele encontrou a palavra de Deus perdida, sem ser utilizada, sem ser ensinada, sem ser ouvida, sem ser trabalhada. Então talvez se nós entrarmos realmente no verdadeiro templo hoje, nós vamos ter a mesma visão que Jesus teve, de encontrar desordem, de encontrar ladrões, de encontrar corrupção, de encontrar sujeira, de encontrar mentira, de encontrar mágoas, de encontrar ressentimentos, de encontrar tanta coisa, calúnia, maledicência. Será que nós realmente estamos preparados para adentrar ao templo? Eu quero convidar que você hoje faça um propósito com Deus de entrar no templo e fazer como Paulo ensinou no dia que ele foi ensinar sobre a ceia em Coríntios. Ele disse: examinai-vos a vós mesmos, examinai cada um a si mesmo. Como Jeremias disse, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los. Quando o Senhor fala a respeito de sarar a terra, e Ele fala de nos humilharmos, de orarmos, de buscar a sua face e de nos convertermos dos nossos maus caminhos. Quando nós entramos no verdadeiro templo do Senhor, nós percebemos a sujeira que está lá dentro, mas nós não gostamos muito de entrar lá. Nós preferimos ir num templo construído por nós mesmos, numa rua, num número, num endereço, do que adentrar no templo
porque talvez não tivéssemos a verdadeira alegria que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quero convidar você a fazer um propósito, adentrar ao templo ainda esta noite. Porque nessa caminhada para Jerusalém, nessa caminhada para a eternidade, nessa caminhada para a Nova Jerusalém, nós precisamos adentrar ao templo. E nós vamos ter alegria de entrar ao templo. Ainda outro texto, é 1 Coríntios ainda, capítulo 6, o verso 19, vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois mais de nós, não somos mais de nós mesmos. Queridos, quando eu olhei para esse salmo, o Senhor começou a me chamar muita atenção acerca da realidade de que hoje há uma cobrança, hoje há até mesmo uma tentativa de forçar isso. Hoje há homens e mulheres de Deus correndo até mesmo riscos no sentido da saúde para voltar ao templo, para voltar àquilo que chamam de casa de Deus. Eu louvo a Deus pelo patrimônio que o Senhor tem dado às igrejas, ou à igreja, ou às igrejas no sentido local, de ter um lugar, de ter uma casa, e de fazer essa casa bonita, bem arrumada, confortável, para que a igreja se reúne, para que os templos se reúnam, para a reunião das verdadeiras casas de Deus. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por causa da casa do Senhor, buscarei o teu bem. A casa do Senhor. Eu convido você nessa noite a entrar na casa do Senhor. Você é a casa do Senhor, querido. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um só Deus. E esse Deus em espírito habita dentro da sua casa. E a casa de Deus é você, a casa de Deus sou eu. A casa do Senhor. A pergunta que eu quero deixar nessa noite mais uma vez é: como é que está a casa do Senhor? Quando eu olho aqui, a pergunta é: como é que está essa casa? Tem orgulho lá dentro? Tem mágoas lá dentro? Tem ressentimentos lá dentro? Tem lembranças dolorosas lá dentro? Tem tristeza, tem decepção, tem frustração, tem ansiedade, tem preocupação, tem depressão. Como é que está essa casa? Será que o não olhar para a casa, o não entrar na casa, o não cuidar dela, não é uma forma de destruí-la?
essa casa, ela jamais será lavada com sabão e água ou com álcool em gel. Essa casa, ela é lavada pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, querido. A palavra de Deus diz, quando fala em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20, o versículo 20 vai dizer o seguinte: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Casa de Deus. Nós não somos mais de nós mesmos. Está aqui o versículo 19 vai dizer: não sois de vós mesmos. Quando você olha para dentro dessa casa, o que você está vendo? Limpa, branqueada, alvejada. Será que realmente esse nosso sentimento de saudade ou de um desejo muito forte de voltar ao templo não seria com esse entendimento de que aquele templo é a casa de Deus? E a gente fala, bom estar aqui na casa de Deus. E a gente começa um culto e chama os visitantes e agradece, diz, olha que bom que você veio para a casa de Deus. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Na verdade, a gente devia dizer, você hoje pode se tornar casa de Deus. Quantas vezes nós ouvimos pessoas utilizando o texto para reverência, dizendo, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Sim, estava falando daquele templo lá. E quando você entra na casa de Deus, que é você mesmo, com que tipo de cuidado você entra? Nós precisamos entender que todas as coisas ensinadas no Velho Testamento são sombra das coisas que nós viveríamos aqui. O templo hoje é você, querido irmão. É você, querida irmã. O templo hoje sou eu. E eu preciso ter alegria em entrar nesse templo. E quando eu entro nesse templo, eu sinto tristeza porque eu vejo tanta coisa ruim. Mas deixa eu dizer para você, se o Espírito Santo habita nessa casa, se ela é verdadeiramente casa do Senhor, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Que o Senhor caminhe com você e te direcione nos pontos certos, nos cômodos certos, nos salões certos. Porque dentro de uma casa existem portas, existem cômodos, existem corredores, existem escadas. Que o Senhor te conduza em cada cômodo dessa casa que é dele, que Ele sabe exatamente cada cômodo, para que você veja e você perceba aquilo que não pode mais ficar dentro dessa casa, porque essas coisas não agradam o dono da casa. Essas coisas, o dono da casa não suporta viver com elas. E que você possa ainda hoje dizer assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Igreja do Senhor,
Você é casa de Deus. Então, se você tem alguma dificuldade para ler a Bíblia, para orar, para adorar a Deus dentro da sua casa, no sentido físico, na sua família, você precisa muito ainda hoje rever o seu posicionamento, a sua condição de casa de Deus. Que sejamos verdadeiramente casas em ordem. Que essa casa não é minha mais. Eu não sou casa minha. Eu sou casa de Deus, casa do Senhor. Você é casa do Senhor. Então você jamais vai ter como sair e ir à casa do Senhor. Você é a casa do Senhor, querido. O que você pode fazer e deve fazer é adentrar essa casa no sentido de vasculhar, de examinar, de esquadrinhar e de ter coragem para admitir o que você vai ver lá dentro. E tudo aquilo que está contrário à vontade do dono da casa, você retira dessa casa, você lança fora, você confessa e ele vai te purificar. Que assim você possa compreender nessa noite e possa viver essa realidade de que o templo, de que a casa do Senhor somos nós. É isso que a Bíblia diz. É isto que a palavra do Senhor diz. Glória a Deus. É por isso que eu tenho falado incansavelmente aqui. Podem fechar templos, podem acabar com CNPJs de denominações de igrejas locais, mas jamais poderão fechar a igreja. Jamais poderão parar a igreja. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. A Deus toda a honra e toda a glória, o nosso Deus. Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. E saiba que Deus é Deus de geração em geração, portanto Deus é o Deus nesta geração. E o Senhor escolheu exatamente a nossa geração para que essas coisas acontecessem e que nós reconhecêssemos verdadeiramente quem é casa dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor nos dê condições de entender e de adentrar essa casa e de ter coragem de admitir para nós mesmos que nós estamos acumulando coisas dentro dessa casa que não é nossa. E pior, coisas que o dono da casa não suporta. Deus te abençoe. Mais uma vez eu agradeço a você que tem participado dessa live, que tem nos abençoado com a sua participação. Eu louvo a Deus pela sua vida. E quero mais uma vez orar para nós encerrarmos. Pai querido, Pai amado, somos casa do Senhor. Somos templos do Senhor. O Espírito do Senhor habita em nós. Temos falhado tanto em cuidar desse templo. Temos sido enganados muitas vezes e desfocado a nossa visão no sentido de que casa do Senhor tem um endereço numa rua, numa casa de tijolo de lajota. Sendo que a casa de Deus está aqui e que nós podemos adentrá-la e tirar de dentro dela aquilo que o Senhor, que é dono dela, não está agradando. Deus, que cada um reconheça a sua situação como casa de Deus. Nós oramos por cada vida, agradecendo ao Senhor mais uma vez por cada um que participou dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Uma semana abençoada na presença do Senhor. E se Deus permitir, na terça-feira a gente volta a ministrar uma palavra.
Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.